Boa noite. A paz, dona Iraci, dona Celeste, querida. Boa noite aí. Vamos aguardar um pouquinho, mais pessoas entrarem e já começamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Vamos começar nossa leitura bíblica sobre família e sua estrutura cristã. Quarta-feira está gelado, está frio, mas Deus é bom. Deus nos aquece. Deus é bom. Amém, meu querido, minha querida. Vamos orar, vamos pedir para o Senhor falar conosco. Amém. Trazer a sua palavra, a sua revelação. Nós dependemos inteiramente dele para compreender a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos Sim, Paizinho. esse tempo. Nós vamos ler a sua palavra, vamos receber, né, o ensino, o estudo. Só tem uma pessoa que pode nos ensinar, Verdade, Pai. que é o Senhor e mais ninguém. Opera, Senhor, em nós a tua misericórdia. Amém, Senhor. Nos lava, nos limpa, nos purifica. Guarda, Senhor, nossas emoções, pensamentos. Sim, Pai. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Cada família que está ouvindo esse conteúdo, que seja tocada Amém. e visitada pelo Senhor. O teu Espírito Santo tenha liberdade de falar Sim, conosco, Pai. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Sim, Paizinho. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Nós vamos falar hoje um assunto muito importante aqui. Como todo assunto da palavra é importante. Nós vamos falar um pouco sobre as fases da família. As fases na família. A família, ela começa, né, em algum momento. A família começa em algum momento. E depois ela vai se desenvolvendo, né? Ela vai fazendo, vai passando por fases, vai passando por situações, por desafios, vai passando por momentos de adaptações principalmente, e ela vai fazendo o seu crescimento acontecer, né? Então, eu vou ler um texto aqui para a gente começar, para a gente meditar. É que hoje o nosso cachorrinho tá com sapeca, tá fazendo barulhinho, né? Mas faz parte da família, né? E não entende muito que é uma live. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 13 é um texto, é um trecho de uma carta de Paulo, onde ele começa a falar de um assunto que é o amor, né? Ele começa a falar sobre o amor e ele foca, né, o amor no meio do capítulo 12 e do capítulo 14. Capítulo 12 e 14 fala dos dons. E ele começa a falar
no meio do assunto dos dons, um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, de nada me aproveitaria. E ele começa a discorrer sobre o que é o amor, né? Então, no meio dos dons, ele começa a falar sobre um fruto tremendo que é o amor. O amor é maior que a profecia, o amor é maior que o conhecimento, né? O amor é maior que a esperança, o amor é maior que a alegria. O amor é o fundamento e o motivo pelo qual a gente foi alcançado pelo Senhor, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, e assim nós somos salvos. Amém. Porque Deus foi motivado pelo amor, o amor ágape, né? E no meio do assunto do amor, ele traz esse trecho, né? Essa frase: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. E quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Por que ele está falando isso, né? A gente entende aqui que, já que ele está falando sobre amor ou amar, né? Ele está falando que o amor, ele exige um certo grau de maturidade, né? A gente não pode ser menino, ou a palavra menino é a palavra infante ou criança, né? Então, Deus, ele nos criou para crescer. Amém. E o processo de crescimento, ele exige algumas fases, que começa desde que a gente é concebido no ventre materno, né? A gente é concebido e começa um processo químico, e a gente acaba crescendo, passa por fases dentro do útero da mãe, né? Quando nasce, pula para uma outra fase. Isso tudo faz parte de um crescimento. Deus nos criou para crescer. Isso, a própria natureza que Deus criou aponta para isso. Tudo que Deus criou na natureza, absolutamente tudo, cresce, desenvolve. Uma árvore, né? Uma planta, uma flor, os animais, toda a sua criação nasce, cresce e morre. Então, existe um processo da natureza que é o crescimento. E o crescimento, ele precisa ter fases para que ele possa acontecer de maneira tranquila. Então, Paulo está falando assim: olha, você está na fase de meninice, de criancice, né? Não é errado você ser uma criança. De maneira alguma você ser uma pessoa imatura é pecado. Isso não é pecado. Faz parte de uma fase de um crescimento, a imaturidade. O que é imaturidade? Falta de madurez, falta de consciência de uma pessoa madura, de um adulto. Uma pessoa não é adulta, pelo menos Paulo está falando que quando ele era menino, mas ele não está falando de idade, ele não está falando de tempo, né? Ele está falando do assunto do amor, e o amor é algo interno que pode ser desenvolvido com o passar do tempo. E o amor exige uma maturidade. Então, a maturidade, ela não vem com a idade. Isso é importante, né? Ela não vem com a idade. Não é porque uma pessoa tem 40 anos que ela é madura. Não é porque uma pessoa tem 50 anos que ela é madura, né? A maturidade, ela vem de outras maneiras. O sofrimento é uma delas. A pessoa sofre, ela passa por algum sofrimento, ela vai vencendo esse sofrimento, ela vai passando pelas dores da vida, dores emocionais, dores físicas, dores psíquicas, e isso vai amadurecendo ela. Então, o processo de amadurecimento, ele exige que essas fases aconteçam, né? E o que eu entendo nesse texto é que a fase, ela tem um término, ela não pode perdurar o resto da vida, né? Às vezes a gente pega alguns textos da palavra de Deus e usa fora do contexto. Olha, se você não se tornar como uma dessas crianças, você não vai entrar no reino de Deus. É verdade.
Jesus falou isso para os discípulos, né? Como que eu posso entrar no reino de Deus? Aí ele pegou uma criança e falou, se você não se tornar como uma criança, você não entra no reino de Deus. Ele estava falando do novo nascimento. O novo nascimento, ele é um retrato, né? Aliás, é a realidade do verdadeiro nascimento. Porque o nascimento físico, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, Jesus estava falando, se você não se tornar como uma criança, se você não nascer de novo, né? E do mesmo jeito que eu nasço de novo, eu posso nascer de novo, espiritualmente falando, né? Com 50 anos, eu já tenho 50 anos, mas eu posso nascer de novo, e agora eu sou uma criança espiritual. Então, a questão da maturidade, ela não vem com a idade. Existem fases que a gente precisa viver para poder crescer de maneira saudável. A gente precisa completar essas frases. Paulo falou assim, quando eu era menino, eu não só falava como menino, mas eu sentia como menino e eu pensava como menino. São 3 coisas, né, que uma criança ou um adolescente, ele se move de uma maneira mais evidente, que é a questão do pensamento, da fala e do sentimento. Né? A criança ou adolescente é muito impressionável, né? E ele sente as coisas. Olha, eu senti um arrepio. Olha, eu senti isso. Olha, eu vi aquilo. Tudo é muito fantástico, né? Tudo é muito superlativo. Ele aumenta as coisas e acaba dando aquela importância maior. Então ele é facilmente impressionável. Então um menino, uma criança, ele é facilmente enganável, porque ele não tem maturidade para administrar os momentos que ele está vivendo. Então, ele vai começar a descobrir coisas da vida, né? Começa a descobrir algumas coisas e aí pensa que aquilo é tudo. Pensa que ele descobriu a roda e ele pensa que a roda foi ele que descobriu e ele sabe tudo da vida agora por causa da roda. Então, isso é pensamento de menino. Isso acontece muito dentro de uma igreja, né? A gente percebe pessoas que, né, quando eu descobri alguma revelação, eu tinha descoberto, né, uma coisa que ninguém sabia, mas a revelação que eu tinha descoberto é apenas uma parte da vida, ela não é a vida inteira. Então pensar como menino faz parte da fase, você ter aquela fixação em alguma coisa, ou, né, ficar muito vidrado, né? Você vê que tem meninos que gostam de carro, então ficam só vendo coisa de carro, de moto para lá, moto para cá, né? Tem meninas que gostam de roupa, gostam de outras coisas. Então são fases da nossa vida que elas têm que acontecer. Elas precisam acontecer, porque essa fase ela vai determinar a fase futura. Ela tem que ser encerrada, né? A pastora Cláudia prega sobre ciclos, né? Então tem um ciclo, você tem que completar o ciclo para começar o próximo. Se você não completa uma frase, você chega na fase... Se você não chega no final da fase do teu crescimento, você tem que voltar e viver a fase de novo. Isso. E é importante a gente olhar esse contexto, né, do crescimento do ponto de vista que nós somos corpo, alma e espírito, né? E aí o crescimento físico, ele subentende-se algumas etapas, algumas fases. O crescimento, né, emocional também subentende-se algumas fases. E o crescimento espiritual também subentende-se, né, algumas fases. Do ponto de vista físico, o que acontece? A gente precisa crescer pautado em algumas coisas, né? Então, por exemplo, um bebê, ele precisa, né, de um leite ali materno. Se a mãe não tem aquele leite, ele precisa de um complemento. Ele entra numa fase em que ele vai, né, para frutinhas, para suquinhos, ou seja, ele vai, né, crescendo fisicamente dentro de algumas fases. Quando tem falta de suprimento de alguma coisa, esse crescimento físico, né, ele vai ser comprometido. Ele vai acabar...
a gente tem, né, teoricamente algumas fases, mas são fases, né, faixas aproximadas. Quando a gente pensa do ponto de vista emocional, é o mesmo processo, né? E do ponto de vista emocional, a gente acaba também, né, tendo algumas fases, das quais, se não vividas corretamente, né, adequadamente, e se a gente passa por situações, né, traumáticas, situações difíceis, acaba dentro da parte emocional, nós ficamos fixados em determinadas fases e a gente não pula 100%, né, para uma outra fase do ponto de vista emocional. Então tem fixações, por exemplo, um casal, né, se separa, a criança tem lá 2, 3 anos, né, ela pode ficar fixada, né, pela psicanálise na fase que a gente chama numa fase anal. Ela vai estar com o desenvolvimento, né, o caráter da personalidade com uma fixação nessa fase, né? Então, essa fase, ela implica em algumas coisas, né? Então, por exemplo, as pessoas muito controladoras são pessoas que podem ter tido, né, uma fixação emocional nessa fase. E aí, quer ter o controle de tudo, né? Tem dificuldade para fazer gestão financeira, né? Ou tem muita avareza, ou, né, gasta demais. E aí tem essa parte do desenvolvimento, e assim são várias fases, né? Eu dei apenas um exemplo. Quando a gente pensa do ponto de vista espiritual, é o mesmo processo. E aí nós estamos falando, né, dentro de uma família, onde tem mais um membro na família, onde cada um pode estar numa etapa, né? Então, tem etapas físicas, né? Tem etapas emocionais de cada um dos membros, né? E tem etapas espirituais, né? E a gente tem que ter essa maturidade, né, de entender, né? Então, às vezes a gente tem 3 pessoas na família se convertem, uma se converte depois. A gente já quer que ela tenha, né, toda a maturidade espiritual que os demais membros da família têm. Mas não tem, vai pensar, né, vai falar, vai sentir como um menino espiritualmente falando. Vai ter que passar por etapas, né? Então vai ter que ter conhecimento, vai ter que estudar a palavra, vai ter que ter as suas próprias experiências, né? Então, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista emocional, espiritual, cada um precisa ter a sua experiência, né? A gente cresce dessa maneira. Então, tem pessoas que se convertem e mergulham no Evangelho, né? Se libertam de muitas coisas. E tem pessoas que não, né? Se convertem, demoram muito tempo para conseguir romper, né, por completo com o mundo, né? Continua com alguns vícios, continua com alguns comportamentos, precisa ter uma experiência única, né, e própria. E a gente tem que entender que quando a gente pensa na família como um todo, em que fase cada um está, do ponto de vista físico, emocional e espiritual. E aí, meu querido, quando você pensa em algumas pessoas dentro de casa, que no caso é a família, né, tem que ter alguém, né, é lógico, para entender esse mecanismo, esse processo, e situar a família nesse processo. Que Deus, né, criou, por exemplo, os pais que já viveram mais tempo que os filhos, que deveriam, né, pela própria vida, ter maturidade para conduzir os filhos durante essas fases que eles vão viver, né? Explicar para eles como que funciona cada uma das fases. Mas às vezes a gente percebe na família que existem pessoas que elas não têm muita maturidade, né? Apesar de terem já uma idade, já deveriam ter desenvolvido
algum tipo de sabedoria, de maturidade, para poder conduzir os mais novos nessas fases que eles estão vivendo, né? Então, quando a pessoa que deveria estar conduzindo as pessoas mais novas, ela não tem maturidade, ela não desenvolveu essa maturidade, o que ela vai fazer? Vão ser dois adolescentes, um de 50 anos e outro de 12 anos, na mesma casa. E aí, o que acontece é que a criança, que é a pessoa de 12 anos, adolescente, ela deveria, né, ter uma formação mais saudável. Mas aquele imaturo de 50 anos, ele fica disputando com o adolescente, ele não tem paciência com o adolescente, ele não tem paciência porque ele não desenvolveu a paciência, não desenvolveu a maturidade. Então é difícil um adolescente se responsabilizar por outra pessoa. Então uma pessoa de 50 anos que não tem a maturidade não consegue tomar a responsabilidade de conversar com o seu filho, conversar com a pessoa que tem uma idade inferior a dele, e aí fica cobrando. A tendência é que a cobrança seja estabelecida. Você já deveria saber disso, você já cresceu, você já deveria ser assim, você já deveria saber que isso não funciona assim, né? Às vezes, parece que né, a regra geral, quando é assim, é que você pensa que a pessoa já tem que nascer sabendo de todas as coisas. E na realidade ela precisa de tempo e ela precisa de vivência nesse tempo. E você e eu não controlamos o crescimento de alguém, mas nós podemos não controlar a fase que a pessoa está vivendo, mas nós podemos conduzir a pessoa, né, no momento que ela está vivendo aquela fase. É um sinal de amor. Por isso que Paulo está falando no meio de um capítulo que está falando só de amor, 1 Coríntios 13, ele fala das fases, a fase de menino e a fase de adulto. Então, se a gente fizesse um estudo completo sobre fases, né, a gente podia ter várias fases, né, desde que a gente nasce até a gente morre. Tem várias fases. Mas aqui está falando só de duas, a fase da criança e a fase do adulto. Porque eu acredito que Deus criou a gente para que a gente tenha crescimentos dentro das fases. Então, eu começo numa fase da minha vida como um menino. E eu termino essa mesma fase da minha vida como um adulto. Naquela fase, eu amadureci. E aí eu consigo sair daquela fase e passar para a próxima fase, né? Então, por que tem muita gente que casa, mas não tem maturidade mínima, né? Maturidade mínima. Uma pessoa está pronta para casar, ela deveria pelo menos no básico. Ou seja, a pessoa não deveria estar casando para disputar alguma coisa com seu cônjuge dentro de casa. Mas a imaturidade faz a pessoa pensar como menino, agir como menino, falar como menino, e quando chega na frente de um pastor para poder aconselhar, parecem duas crianças brigando por um brinquedo. É uma coisa impressionante. Isso é falta de maturidade, por quê? Porque essas pessoas que têm 20, 30 anos, que acabaram de se casar, elas ficaram paradas numa fase da vida delas e não se desenvolveram, né? E aí não conseguem estabelecer um relacionamento maduro e ficam brigando dentro de casa. Isso é muito comum, né? E esse é um problema que a gente precisa resolver, né? Não dá para a gente voltar no tempo, não dá para a gente falar, puxa, vou entrar no túnel do tempo, voltar lá quando eu tinha 12 anos e vou reviver a minha fase. Algumas pessoas não conseguiram viver a fase porque não tinha pai, não tinha mãe, ficaram largados na mão de todo mundo, né? Essas pessoas não têm o que fazer. A gente tem que se virar de adulto. Então Paulo está ensinando uma coisa tremenda aqui. Nós precisamos fechar as fases que nós ficamos parados. E aí, uma ação que eu posso fazer é, para que eu chegue a ser homem, eu preciso abandonar, desistir das coisas próprias de menino. Eu preciso tomar uma decisão
de desistir das coisas de menino, né? Principalmente se eu já estou casado, já tenho filhos, alguns já têm até netos, mas estão parados em coisas de menino. Então, eu preciso tomar uma decisão para mim. Né? Eu não posso tomar essa decisão pelos outros, mas eu posso tomar essa decisão para mim. Eu não posso decidir pela minha esposa, ela não pode decidir pela minha vida, mas eu tenho que desistir das coisas de menino por mim mesmo. É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. Por isso Paulo fala assim, quando eu era menino, eu era menino, eu pensava, falava e sentia como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Eu abandonei, né, o videogame, o carrinho de rolemã, as bonecas, eu abandonei o pensamento de menino, eu abandonei a maneira como o menino fala, eu abandonei tudo isso e comecei a falar como adulto. Porque isso faz parte do processo natural que Deus nos criou. Então, numa convivência familiar, nós precisamos compreender essas fases. Em que fase nós estamos? Né? Em que fase você e eu estamos? Porque Paulo falou assim, quando eu era menino, porque ele estava olhando para trás. Quando que eu sei que eu cheguei na maturidade? Quando eu consigo fazer uma autoanálise desse jeito. Eu consigo analisar o Renato. Eu analiso o Renato da seguinte maneira. Olha, eu era menino. Eu falava como menino. Eu consigo olhar para trás e eu consigo perceber que aquela fala é uma fala de uma pessoa imatura. Então, quando eu tenho essa autoanálise, essa autoavaliação, e a Bíblia fala, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Eu olho para trás e falo assim, olha, eu sentia como menino, isso para mim era importante, agora não é mais. Essas coisas para mim eram a minha vida, agora não é mais. O skate era a minha vida, agora não é mais. A bicicleta era a minha vida, agora não é mais. O futebol era a minha vida, agora não é mais. Porque eu tenho outra fase, eu tenho que viver outra fase da minha vida. E aí, nessa troca de fases, meu irmão, é que acontecem os maiores problemas. A troca de fase é complicada. Porque desistir de coisas que você já está dominando, desistir das coisas próprias de menino, ou seja, se você mudou de fase, já não é a fase de você fazer aquelas coisas, você tem que entender que essa nova fase, ela vai exigir o sacrifício da fase anterior. Eu não posso viver duas fases ao mesmo tempo, não é verdade? Eu não posso, né? A pessoa tem um filho, né? Antes eram duas pessoas ali dentro de casa, estavam vivendo para quê? Para elas mesmas. Tudo que elas faziam era para elas mesmas, né? Para o nosso prazer, para a nossa realização, tem o lazer, tem o ministério, tem o trabalho, tem o estudo. Então, você tem planos. Aí vem uma criança. Essa criança, na fase de duas pessoas, com 3 agora, essa criança, o que ela significa para aqueles planos, projetos, propósitos? O que ela faz com tudo isso? O que exige agora? Né? Você cuidar de uma criança, você ter uma pessoa para você acompanhar no crescimento dela, assumir uma responsabilidade por ela. Será que você vai conseguir fazer aquilo que você gostaria de fazer antes daquela criança nascer? Né? Não, a criança, então eu vou contratar alguém para cuidar dessa criança, que eu não quero ter esse trabalho, eu não quero amar essa criança, eu não quero criar, eu não quero instruir essa criança na educação do Senhor, eu vou colocá-la num colégio interno, vou colocá-la numa escola integral e eu vou continuar com o meu projeto. E a criança vai crescendo sozinha. Então, o que acontece com isso? Isso é aquela situação onde a pessoa não quer desistir da fase anterior. Ela quer trazer as coisas da fase anterior para a fase atual. É como ele colocou, né? Não quer fazer uma renúncia, né? Não quer fazer uma renúncia. Então aí fica aquela briga, né? Então a pessoa casou. Quando era solteiro, você pensava como solteiro, falava como solteiro, né? Você sentia como solteiro. Casou, meu irmão, você não é mais solteiro.
Você será transformado numa outra pessoa. Quando você casa, você amadurece. O casamento é um ambiente tremendo para você amadurecer. Um ambiente forte demais. Você tem que fazer muitas renúncias, você tem que se adaptar a muitas coisas, você tem que começar a pensar diferente. Você aprende muitas coisas quando você casa. Você aprende a renunciar, você aprende a se unir, você aprende a sacrificar pelo outro. Isso tudo vai gerando maturidade. Mas tem gente que casa e quer continuar fazendo coisa de solteiro. Aí acontece o quê? Problemas. Eu conheci gente que na fase solteiro trabalhava muito bem, estudava, estava conquistando muitas coisas na vida profissional e aí casou, decidiu casar. Só que ele não diminuiu o ritmo profissional. Continuou com aquele ritmo. E aí a pessoa que casou, eu falei com esse rapaz, ele não aparecia em casa. Porque ele trabalhava até as 10 da noite, saía muito cedo, ele não tinha tempo com a esposa dele. E eu falei para ele, ó, por que você casou? Se você queria continuar vivendo como solteiro, por que você arrasta uma pessoa para a tua vida para fazê-la sofrer? Você deveria ter ficado solteiro, meu irmão. Ele pensou que eu estava amaldiçoando. Ele não estava amaldiçoando ele. Estava explicando para ele que é uma questão de fase. Se você casou, você não vai ter mais aquele ritmo de solteiro. Não vai poder fazer o que você quer, na velocidade que você quer. Por quê? Porque tem outra pessoa na tua vida. E você precisa desenvolver com essa pessoa intimidade, unidade, né? Uma outra cabeça, uma outra mentalidade. Agora já não é o meu projeto, é o nosso projeto. Isso. Objetivos comuns, né? Objetivos comuns. Quer dizer, eu vou querer fazer o meu lado e eu vou esquecer o lado dela. Então essa negociação não é uma negociação com a minha esposa. É uma negociação com a fase anterior que eu estou vivendo. Né? Eu lembro que quando a gente casou, eu tinha um videogame. Eu tinha gibi. Tinha uma coleção de gibi desde o número 1. Eu falei, esse gibi deve valer uma grana. Tive que jogar tudo fora, irmão. Não tinha tempo para ficar curtindo lá a coleção de gibi, coisa de menino. Eu tive que jogar fora. Né? O videogame desapareceu. Se eu tenho videogame em casa, nem jogo, não tenho tempo. Então a cabeça já não comporta mais isso. Então, quando eu passo para uma fase, eu tenho que desistir da fase anterior. Aí você consegue crescer de maneira saudável. Isso acontece na vida física, na vida emocional, na vida intelectual, na vida profissional, na vida espiritual, em todas as áreas da sua vida e da minha vida. É assim que funciona. A regra funciona para todo mundo de maneira igual. Quando a gente tenta quebrar essa regra, a gente acaba trazendo um monte de problema para dentro da nossa vida. Não é verdade, pastor? Exatamente. Então, uma coisa interessante sobre o crescimento, né? O crescimento. Deus, ele coloca a gente numa parede e ele faz uma marquinha aqui, ó. Todo ano ele faz isso. É o que o pai, né? Ele vê o filho ali com, sei lá, 60 centímetros. Depois vai 61. Depois 70 centímetros. Depois 80 centímetros. Ele vai marcando. Porque você está convivendo, você não está percebendo como está crescendo. Mas quem deixa de ver um ano depois, quando eu ver, espichou. Né? É um milagre. É interessante isso. Mas a palavra de Deus fala uma coisa interessante. Ele fala assim, um que planta, o outro é o que colhe. Mas quem dá o crescimento é Deus. Deus nos dá o crescimento. Só tem um jeito da gente não crescer. É quando a gente não quer crescer. Ah, o diabo pode impedir meu crescimento? Não, o diabo não pode impedir o seu crescimento. Só se ele puder impedir Deus de agir na tua vida. Coisa que ele não consegue. Graças a Deus. Deus nos dá o crescimento. Deus vai fazer a gente crescer. Deus está te fazendo crescer e está me fazendo crescer todo dia. Ele usa as situações que acontecem para o nosso bem. Para a gente poder crescer, amadurecer, saber lidar com as emoções, saber lidar com a frustração, saber lidar com as perdas. Crescimento exige sofrimento. Né? O berço da maturidade é o sofrimento. Então você tem que saber lidar com o sofrimento, o seu sofrimento, e não com o sofrimento alheio. Você tem que saber lidar com a sua raiva.
tem que saber lidar com a sua tristeza, tem que saber lidar com a sua frustração, com a sua decepção. Você tem que saber lidar com essas coisas, se controlar. E as pessoas mais maduras são aquelas que mais conseguem se controlar. Elas não são dominadas pelos sentimentos, mas elas dominam a si próprias e elas conseguem conduzir os outros com segurança. Então, pessoas maduras geram segurança e elas atraem pessoas imaturas que enxergam nelas algo que elas não têm ainda. Amém? Como uma referência, né? Uma referência. Então, Deus nos dá o crescimento. Agora, só tem uma maneira da gente não crescer. É quando a gente não quer. Eu não quero crescer. Eu quero estacionar, que está gostoso. Sabe por que a gente não gosta de crescer? Né? Eu estou falando da gente de maneira geral. Né? A gente não gosta de crescer porque crescimento dá trabalho. Crescimento vai me dar responsabilidade. Crescimento vai me fazer pagar conta. Crescimento vai me fazer casar, ter filho, ter que levar o filho para a escola. Eu vou perder aquela fase da onde eu não me preocupo com mais nada. Eu vou perder tudo isso. E a grande maioria das confusões que as pessoas têm, principalmente dentro de família, é porque elas estão pleiteando a fase anterior. A fase anterior era melhor. Quando a gente não tinha que se preocupar, quando a gente não tinha que fazer nada, só andar de skate, só jogar bola. Eu não estava preocupado com o almoço. Eu chegava, o almoço estava pronto. Eu não estava preocupado com a mamadeira. A mamadeira me dava uma mamadeira a cada 3 horas quando era bebê. Então essa fase é muito boa. Mas presta atenção numa coisa. Quando a gente sai do ventre da nossa mãe, quando eu saí do ventre da minha mãe, eu saí a fórceps. E eu também. Ela também. Nós dois saímos a fórceps da nossa mãe, do ventre da mãe. E eu te garanto que a gente sentiu muita dor. Por que a gente sentiu dor? Porque o ar, quando entra no pulmão, gera uma dor impressionante. Por isso que o bebê chora. O bebê chora porque ele sente dor. Outra, você está num ambiente escuro, você sai para um ambiente claro. E aquilo começa, né, aquela claridade é fenomenal, é o sol no seu olho. Então, gera um incômodo. Você está passando de uma fase intrauterina para uma fase de nascimento. Você se tornou uma pessoa, né, que não precisa mais do cordão umbilical da sua mãe. É lógico que isso vai gerar dor. Então, o nosso nascimento já é uma passagem. Já é a mudança de uma fase para outra fase da nossa vida. A partir daí, meu irmão, você vai ter que passar por fases. Eu também, nós passamos por essas fases. E essas fases foram marcadas por algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Não foram fases que nós passamos, nós nos desenvolvemos na prosperidade ou na alegria, né? A gente não passou por essas fases desse jeito. Então as pessoas mais maduras são as pessoas que mais sofreram. São as pessoas que mais sentiram dores. Já viu pessoas intolerantes à dor? Né? Não é uma questão patológica ou uma doença. Eu estou falando de uma pessoa que ela não gosta de sentir dor. Foge, né? Ela foge da dor. Qualquer coisa que ela acha que vai doer, ela foge. Não é uma questão de doença física. É uma questão de não querer passar por algum tipo de dor. Então, a dor, ela é a nossa amiga. Qualquer médico vai falar isso para você. Se você não sente dor, meu irmão, você morre sem saber por quê. Ela alerta, né? É um alerta. É uma proteção. Você vai no médico, o médico fala o quê? Aonde? Dói. Aonde está doendo? Dói na cabeça? Né? Dói na barriga? Dói no pé? Aonde está doendo? É uma dor cansada? Ele está investigando. A dor fez você procurar ajuda.
A dor, ela é a sua amiga. E é interessante que Deus nos criou com um cérebro tão maravilhoso que o nosso cérebro, ele bloqueia qualquer dor que a gente não suporta, né? E a palavra de Deus diz isso, né? Que ele não dá uma dor maior do que a gente pode suportar, né? Tá. Então, um certo nível de dor, ele faz parte da nossa vida. Nós passamos por dores emocionais, principalmente, todo dia, irmão. Todo dia a gente passa por alguma dor, né? Você não queria pegar um ônibus lotado, aí você pega. Isso vai envolver um certo grau de sofrimento. Você está fazendo algo que você não quer fazer. Mas por que você está fazendo isso? Porque você tem responsabilidade com a sua carreira, você tem responsabilidade com as suas contas, você tem responsabilidade com a sua vida. Então você está pagando um preço. Esse preço vai envolver algum sofrimento, né? Imagina só, por exemplo, o Abraão. Deus falou assim, sacrifica o teu filho em um dos montes que eu vou te mostrar. Você acha que Abraão foi sofrendo ou sem sofrimento para o Monte Moriá? Ele foi subindo o monte. E o sofrimento emocional ali devia ser absurdo. Porque o homem ia esfaquear o seu filho que ele amava. E aí, lá no Monte Moriá, Deus marcou o final de uma fase no crescimento espiritual de Abraão. Agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que você tem aliança comigo, porque você não me negou seu único filho. Então ele foi provado para saber se ele seria aprovado, né? E Isaac também, né? Vamos pensar assim, né? Isaac também. O quanto talvez, né, Abraão idolatrava Isaac, né? O quanto Isaac poderia ser mimado, né, por seu filho da promessa, né? E talvez foi um próprio empurrão também na vida do próprio Isaac, né? Exatamente. Então imagina só você pensar nisso com a sua própria vida. Você vai poder analisar a sua vida com aquilo que Deus está promovendo para que você cresça. Deus permite coisas para que você cresça. Deus permite coisas na minha vida para que eu cresça. Deus me permitiu cometer muitos erros, mas esses erros me ensinaram. Esses erros me deram uma base para que eu não cometesse mais os mesmos erros. Então, é importante compreender que Deus é que dá o crescimento para nós. Então, meu irmão, minha irmã, não é o homem que faz os outros crescerem. Não é o homem que faz um homem crescer. O crescimento vem de Deus. A maturidade vem de Deus. Não vem de outro ser humano. Eu posso ser o discípulo do cara mais sábio, mais maduro do planeta, mas é Deus que me dá o crescimento. Deus é que faz com que os meus dias, os conhecimentos, os aprendizados, eles se transformem em sabedoria. Vou dar um outro exemplo. Lucas capítulo 2, versículo 52, diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Então vamos pegar o exemplo do menino Jesus aqui. Ele tinha acabado, né, de passar por aquela situação que ele ficou no templo. E aí tá os três fases, né? Física, emocional e espiritual. As três dimensões de crescimento. E aí a palavra de Deus está dizendo, olha, Jesus crescia. Quem que dava crescimento para Jesus? Era o José? Era a Maria? O crescimento era diante de Deus. Deus dá o crescimento. Um é o que planta e o outro é o que colhe, mas o crescimento vem de Deus. Em vários trechos da palavra de Deus está escrito que Deus é que dá o crescimento. Deus dá o crescimento. Então, meu irmão, Deus está cuidando de cada um de nós, porque Ele é nosso Pai. E uma preocupação, não é preocupação porque Deus não se preocupa com nada, graças a Ele mesmo.
né? Ele não está preocupado com isso. Mas o trabalho de Deus na nossa vida é para nos fazer amadurecer. No momento em que você recebe Jesus e você se torna filho de Deus, o teu Pai que está no céu, ele vai trabalhar o teu crescimento, o meu crescimento. E ele vai corrigir, porque ele ama. Deus corrige quem ama. Então ele vai nos corrigir. Vai utilizar vários mecanismos, autoridades, situações, dívidas, para que a gente aprenda com quantos paus se faz uma canoa. A correção de Deus, ela vai acontecer na nossa vida, quer a gente queira, quer a gente não queira. Quando você é criança, irmão, e a tua mãe pega você fazendo coisa errada, e ela quer te corrigir de maneira física, de maneira não verbal, vamos dizer assim. Não verbal. Eu vou te corrigir, mas de maneira não verbal. Você é criança, você está lidando com outro ser humano ali. Você pode fugir e você não será corrigido de maneira não verbal. Você pode se esconder, não é verdade? Depois aquela raiva na cabeça da sua mãe passa e você volta e ela vai falar um montão, mas pelo menos você não apanhou. Com Deus, não. Você não corre de Deus. Eu também não corro de Deus. Né? Vamos pegar o caso do profeta Jonas. Jonas, faz o que eu estou te mandando. O Jonas não fez. A correção de Deus, o que é a correção de Deus em Jonas? Ele está corrigindo o caminho do profeta. Você vai fazer o que eu quero, mas eu preciso te corrigir. Foi uma tempestade, ele foi jogado no mar, ele foi engolido por um grande peixe e ele foi vomitado numa praia, depois que ele se arrependeu dentro do ventre do peixe. Então Deus vai corrigir, não importa para onde você corra. Por isso que Deus nos dá o crescimento, quer a gente queira, quer a gente não queira. Se tornou filho de Deus, meu irmão, você vai começar a crescer. Agora imagina isso na família. Quando nós estamos em família, o crescimento é inevitável. Né? Você pode correr do crescimento, né, emocional. Vou ficar encostado aqui e você sempre esse cara zoeira, que não respeita ninguém, conta piada de tudo, e não tô nem aí, quem quiser, né, ficar ofendido que fique e tal. Pode ser sempre essa pessoa, e você pode ficar parado numa fase dessa. Mas vai ter uma hora, irmão, que Deus vai te pegar. Vai ter uma hora que a consequência dessa sua decisão vai pesar forte na tua vida. E aí, não estou amaldiçoando, eu estou falando que Deus vai corrigir essa decisão que você tomou. Porque você, como Jonas, você está indo para o lado errado. Está indo para o lado errado. Amém? Então, nós temos que crescer em 3 dimensões. Quais são as dimensões? Física, emocional e espiritual. Física, emocional e espiritual. Sabedoria, estatura e graça. E graça. Nós temos que crescer em 3 dimensões. Nós não podemos crescer apenas no físico. Né? Não, eu sou um cara grandão com cabeça de criança. Não cresceu de maneira emocional. Temos que crescer de maneira emocional. Você já viu criança tem mais maturidade que os pais? Você já viu isso, pastor? Eu já. A criança tem mais responsabilidade que os pais. Né? Lá na igreja, eu lembro de uma vez um menino vinha... Poxa, pensei nesse exemplo. O menino de 8 anos, ele saía da casa dele, ia para a igreja para pegar a cesta básica para sustentar sua família. Detalhe, ele tinha uma irmã de 4 ou 5 anos, e ele pegava a irmã pela mão, cuidava da irmã, e trazia comida para dentro de casa. Você acha que uma criança de 8 anos, ela tem que ter essa responsabilidade, essa preocupação? O que você acha? Então, por que ele fez isso? Porque ninguém dentro de casa estava fazendo. E aí a criança, ela está
Tomar iniciativa. Amadurecida psicologicamente, mas o seu físico ainda é físico de uma criança, e espiritualmente ela também não está preparada. Então muitos de nós tivemos que crescer muito rápido, e a gente acabou pulando algumas fases. E isso faz falta. Não é, pastor? Pular fase faz falta, irmão. Pular fase faz falta. Um casal que casa e pula a fase da adaptação, ele não tem condições, não tem raiz para se manter casado. Isso vai fazer falta lá na frente. Quando vier os filhos, o casal não está ainda enraizado, não está unido de maneira madura. E os filhos nascem e tem duas pessoas ali que está faltando algumas coisas que não foram desenvolvidas na vida deles para poder gerar segurança na vida dessa criança. Amém? Então, é importante a gente meditar nessas coisas. Medita na palavra de Deus. Você vê que a palavra de Deus ela ensina de tudo, né? Sim. Até a questão do nosso desenvolvimento, crescimento e o nosso desenvolvimento. Paulo uma vez falou para uma igreja assim: olha, eu criei vocês com leite. Eu não pude dar alimento sólido, porque mesmo tendo passado tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres e vocês ainda têm a atitude de criança. E apesar do tempo decorrido, eu tenho que só dar leitinho para vocês. Se eu der alguma coisa sólida, vocês não estão na fase da coisa sólida. Ficaram parados numa fase. Então, medita nessas coisas. Ore a Deus sobre o teu crescimento, sobre a fase que você está vivendo no seu casamento, a fase que você está vivendo na sua carreira profissional, a fase que você está vivendo na sua profissão, e procure compreender as fases que a tua esposa, que o teu marido está vivendo. Compreenda a fase que o teu filho está vivendo. Você vai conseguir estabelecer relacionamentos melhores dentro de casa, ao invés de ficar cobrando que uma criança seja um adulto. Amém? Deus está trabalhando. Amém. Amém, pastor? Quer falar alguma coisa? Não, e a importância, né, de buscar em Deus, né, para que Ele possa suprir, né, aquilo que de fato falta, para que Ele possa acelerar, né, esses crescimentos necessários em cada uma das áreas, né? Amém. Olha, forte isso, hein? Peça para Deus. Deus, Ele é especialista em fazer os ajustes necessários. Isso. E a palavra de Deus fala, né, em Tiago, que a gente tem que saber pedir, né? Então, de forma específica, né, detalhar, né, para que Deus, não que Deus não saiba, né, o que precisa ser feito, mas nós precisamos ser específicos e ter sabedoria para isso e para pedir mesmo esses ajustes aí. E Deus é o Todo-Poderoso e Ele vai poder consertar, ajustar, né, cada uma dessas fases. Amém. Fica mais leve a vida, não é? Isso. Mais leve. Amém, meu querido? Então, para de brigar em casa. Para de exigir da outra pessoa aquilo que ela ainda não pode te entregar. Amém? Deixa que Deus trabalhe o crescimento Amém. dessa pessoa. E uma coisa que veio na minha cabeça. Você não vai conseguir amadurecer ninguém. Desista desse propósito. Então, meu irmão, você não vai conseguir amadurecer tua esposa. Minha irmã, você não vai conseguir amadurecer teu marido. Maturidade vem de Deus, não Amém. vem de você. Deixa Deus trabalhar. Amém. E descansa. Você vai assistir o crescimento do seu cônjuge. Você vai assistir o crescimento do teu filho. Você vai assistir as fases que eles vão estar vivendo. Mas você vai assistir. Amém? Não tenta ajudar a Deus. Você não vai conseguir. Não tenta ajudar. O Senhor sabe o que faz, na hora que Ele faz. Tudo tem um tempo certo na vida de uma pessoa. Amém. Tem um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então seja sábio
e curta o teu filho, curta o teu cônjuge, né? Viva uma vida leve. Para de ser uma pessoa que cobra o que está faltando. Curte o que já foi estabelecido. Amém, amém. Né? Uma vez, eu tenho várias uma vez, né? Uma vez chegou um casal para conversar comigo. Ah, porque eu estou em casa no sábado, a gente não trabalha no sábado e eu estou limpando a casa. E o bonitinho está jogando videogame. O bonitinho não era o filho, era o marido. O marido fica jogando videogame o dia inteirinho e só larga o videogame para jogar bola com os amigos. E a casa, eu tenho que limpar a casa sozinha, começo no sábado, às vezes fico até domingo limpando a casa, na segunda tenho que trabalhar de novo. Falei, irmã, você está fazendo errado. Você está fazendo errado, filho. Você tem que fazer outra coisa. A Bíblia diz que a mulher é ajudadora do marido. Então, se o marido está jogando videogame, você não precisa limpar a casa, você tem que ajudar ele no videogame a passar de fase. Então, pega lá uma Coca-Cola, um suco, né? Uma água, coloca ali, serve o teu marido enquanto ele está jogando videogame, senta do lado dele e ore para que ele passe de fase. Comece a ser ajudadora sábia. Você é intercessor, irmão. Intercede para que ele consiga passar de fase no joguinho de carrinho, joguinho de tirinho, o que seja. E o irmão ficou me olhando assim com uma cara estranha. Eu falei, irmão, é o modelo de Deus, também. Então você tem uma missão, que é vencer a fase do videogame. E a tua mulher vai ficar do teu lado. Né? Quem sabe ela não aprende a jogar e joga com você. E a casa, pastor? A casa é outra fase. Agora não é, a tua missão não é a casa, não é deixar a casa limpa. A tua missão é ajudar o teu marido no videogame. Aí nunca mais tiveram problema, porque eu acredito que ela deve ter seguido essa direção. Né? E ao invés de você ficar lutando contra uma pessoa que não quer sair da infância, vai brincar com ele. Né? Mesma coisa, né? O Lully aqui fazendo barulho. Você tem duas opções. Você pode ficar exigindo dele que ele não faça alguma coisa, que ele entenda o que está acontecendo, ou você pode brincar com ele. Né? Você tem que decidir como que você quer viver a tua vida. De maneira leve ou de maneira pesada, cheia de confusão e brigas. Então decida pela leveza. É uma dica, amém? E eu fiquei brincando com ele, ele parou, né? Aí, ó, tá vendo? Ele está parado nessa fase, né? É. Amém? Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, porque a tua palavra, ela contém sabedoria, Amém, Senhor. conhecimento espiritual, emocional. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem trabalhado na minha vida, na vida de cada um de Amém, nós. Senhor. E o Senhor tem trabalhado para que a gente cresça, para que a gente amadureça. E eu entendo hoje esse texto, que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que te amam, Amém, Senhor. que são chamados segundo o seu propósito. Quero te agradecer, Pai, por todas as vezes que o Senhor permitiu que eu passasse por alguma situação de sofrimento. Sim, Pai. Com o fim de me ensinar, com o fim de me amadurecer, com o fim, Senhor, de me transformar numa pessoa melhor. Eu te agradeço pela tua obra na minha vida, Sim, Pai. na vida da minha esposa, na vida de cada um Senhor. daqueles que estão nos ouvindo agora, Pai. Estende a tua mão Amém, sobre Senhor. nós e derrama sabedoria, Pai, porque nós precisamos de sabedoria Amém. para poder ter uma vida leve, uma vida tranquila. Verdade, Né? Pai. A sabedoria do Senhor seja derramada sobre cada um, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, Amém, que Deus te Senhor. guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia da tua vida, que Ele te dê a paz. Fica Amém. na paz, até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.